Evangelho, quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terra pedregosa, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a abertura do 13º capítulo do Evangelho de São Mateus. Ontem encerramos o 12º e hoje temos o capítulo em que São Mateus apresenta a compilação de 7 parábolas narradas por Jesus. 2 parábolas estão em comum com a narrativa do Evangelho de Marcos, mas as demais parábolas Mateus acrescenta, fazendo esse grande elenco dos discursos do Senhor, dos discursos em parábolas que o Senhor realiza. E bom, nós temos o 13º capítulo todo com esse conteúdo. A conclusão do 13º capítulo será a visita de Jesus à cidade de Nazaré, a cidade onde ele cresceu. E bom, antes de chegarmos lá, temos esse percurso que Mateus nos entrega, onde o Senhor passa ensinando ao povo, usando a imagem das parábolas, como haviam falado os profetas, e dessa forma levando o anúncio do reino dos céus àqueles que têm um coração simples. Jesus toma consigo a imagem da vida cotidiana, os fatos da criação, o que o Senhor está falando hoje para a gente, como nós falamos na missa, fruto da terra e do trabalho do homem, ou seja, fruto da terra criada por Deus e fruto do trabalho do homem, que toma sobre si aquilo que Deus criou com a marca que é própria, né? O trabalho, se a gente pega lá no livro da Gênesis, ganhar o pão, como nós falamos, com o suor do rosto, veio por conta, como consequência do pecado. O que significa dizer que todo esforço e sacrifício que o homem vai precisar fazer para ter consigo a continuidade na participação das graças e da bênção de Deus. Como assim, Padre Fábio? Ajuda a gente a entender um pouco mais. Podemos pegar uma imagem que foi aquela que o Padre tem repetido nessas últimas semanas, de São João 23, que remonta à oração de São Luís Gonzaga. Se não caminhamos pela estrada da inocência, caminhemos pela estrada da penitência. Então, tomar o suor do rosto, aplicar-se no exercício do cuidado, né? O trabalho em si, ele tem esse caráter de resposta penitencial. Por aquilo que foi perdido, o que antes foi dado, foi entregue como tesouro e agora foi perdido, que eram os dons e a graça de Deus em toda a criação, né? O homem agora vai precisar de um itinerário de penitência. Ou seja, o trabalho como essa imagem penitencial, daquele que se empenha, né? Então, na hora da missa, quando o padre faz a oração, bendito seja Deus, pelo pão que recebemos, fruto da terra e do trabalho humano, que agora se tornará para nós, pão da vida.
Então, naquele momento em que se faz a oração, se reconhece o dom de Deus e se reconhece o empenho do homem. A imagem do ensinamento da parábola do semeador, Jesus pega essas duas realidades. Aquele que saiu para semear, aquele que deu-se ao trabalho para receber aquilo que Deus oferece gratuitamente. Bom, parece uma contradição a imagem, né, Padre Fábio? Porque se Deus oferece gratuitamente, por que se dá ao trabalho? Lembram da imagem do lírio do campo, que se veste de maneira mais bela do que Salomão? Lembram da imagem dos pássaros que não tecem nem semeiam, mas não falta o alimento cotidiano, pois o Senhor providencia a eles, assim como providencia o necessário para aqueles que ama enquanto dormem? E dessa forma os profetas nos recordaram a misericórdia e o amor de Deus por nós. O trabalho é o sinal do quanto nós, pelo caminho da penitência, nos comprometemos em ato de gratidão e amor com tudo aquilo que o Senhor deu e entregou por nós. Tudo aquilo que fazemos nessa vida é trabalho. E o quanto de tudo aquilo que fazemos, ou seja, de todo esse trabalho, de todo esse empenho no nosso ato de viver, é uma resposta de gratidão, é adesão verdadeira à gratuidade da bênção de Deus, que mesmo depois de tudo jamais deixou de nos abençoar. E como nós, diante dessa verdade, assumimos com compromisso, com empenho, com penitência, aquilo que estamos recebendo. Porque se por graça nos foi restituído tesouros valiosíssimos perdidos, com grande responsabilidade de amor, eu me dou o trabalho de manter esse tesouro em todo o seu conteúdo e com toda o seu esplendor, o seu valor e a sua beleza. E falávamos, né, passando essa semana de Nossa Senhora do Carmo, falávamos quanto Nossa Senhora é importante para nos ajudar nesse itinerário. E o Senhor usa exatamente essa imagem. O homem que sai para semear, mas o mistério da semente que se move e germina de uma maneira toda sua. Porém, para a semente germinar, é necessário que hajam as condições boas. As sementes vão caindo e muitas delas acabam caindo em um ambiente que é hostil à vida. E dessa forma, a vida não se mantém. Então, agora nós passamos para o outro significado, que é o significado principal da parábola, né? A vida, ela vai sendo vivida. O anúncio do Evangelho, ele vai sendo entregue, ele vai sendo acolhido. É a semente. Mas nem sempre essa semente que traz em si a vida termina em um ambiente que favorece a vida. Ela pode terminar em um ambiente que se tornou hostil à vida. E se dizemos que a semente é o anúncio do Evangelho, o que significa a palavra do próprio Senhor, a presença do próprio Senhor, como muitas vezes o coração dos homens se tornou, enquanto a terra onde cai a semente, um lugar hostil à vida de Deus, à vida que vem de Deus. E eis aqui o grande chamado que o Senhor nos faz hoje. É necessário e é importante que, ouvindo o Evangelho de hoje, nós possamos dizer: Senhor, vem cuidar desta terra. Porque a semente do reino, a semente do teu Evangelho, ela foi lançada também sobre o meu coração, também sobre a minha alma, também sobre a minha vida, Senhor. E eu te peço, cuida desse terreno, para que não cresçam nele os espinhos da violência, que sufocam todo o bem e toda a graça que abundantemente o Senhor faz germinar em mim. Senhor, vem com prontidão a retirar
todas aquelas pedras, dos ressentimentos, das amarguras que tornam o coração duro e ao mesmo tempo cáustico. As pedras, elas, na medida em que aquecem no sol, aquecem demasiadamente a terra também. E se tornam hostis às sementes não apenas porque fazem a terra se tornar dura, mas porque impede que haja um equilíbrio térmico. E dessa forma, elas queimam. Se o sol diretamente já é um agressor, imagina cercada de pedras que vão manter esse calor de uma maneira tão intensa sobre ela. É ainda pior o efeito. E muitas vezes os ressentimentos e as amarguras, as memórias ruins do nosso passado permanecem como pedras dentro de nós, tornando o nosso coração um lugar impróprio, onde as coisas até germinam, mas com o tempo vão sendo queimadas, vão perdendo a possibilidade de crescer, de seguir adiante. Quantas foram ou são ainda as memórias da nossa vida que em certos momentos saltam e não deixam que uma experiência de maior confiança, uma experiência de reconciliação possa seguir o seu rumo natural, que é o rumo desejado por Deus, que é o rumo que nos leva à paz. Muitas vezes, não é mesmo? Como é importante nós estarmos atentos a isso e pedirmos: Senhor, vem tirar as pedras que estão no meu coração, para que essa terra se torne uma terra boa. Senhor, às vezes, qual é aquela terra da beirada do caminho? É bem interessante, né? Toda vez que a gente faz uma lavoura, a gente procura ter o lugar que é o lugar onde vai passar, né, o agricultor, ou então vão passar as máquinas, pensando na lavoura moderna. E naquele lugar ali, necessariamente você não pode semear, porque você vai precisar usá-lo para regar, para fazer o cuidado da terra. E aquelas sementes, elas não vão ter a chance ali. Olha que interessante. Elas não vão ter a chance. E essa imagem do não ter a chance é a imagem dos pássaros. E vêm e comem e levam embora. Elas não tiveram a chance. De maneira que veio imediatamente as aves e comeram. Elas ficam mais à mostra, porque elas não estão na terra fofa. Elas não foram colocadas dentro da terra. E aí a gente vê esse carinho, né? Esse carinho. O trabalho do agricultor foi aquele não só de lançar a semente, mas de lançá-la dentro da terra. Deus trouxe o seu evangelho, trouxe a sua palavra e colocou dentro da terra do nosso coração. Colocou no lugar onde elas teriam a chance. Agora, para que essa chance possa, digamos assim, vigorar e chegar a êxito, é preciso que o agricultor tire as pedras, corte os espinhos e possa nutrir aquela terra. São as súplicas que a gente faz ao Senhor. Mas como é bom poder dizer: Senhor, eu conheci o teu nome. Senhor, com frequência eu tenho a possibilidade de participar da Santa Missa. Senhor, eu tenho rezado em casa com a minha família. A semente do teu evangelho tem encontrado chances em mim. Jesus, cuida e ajuda-me a não perder uma única chance sequer de ver essas sementes germinando e crescendo. Aquelas que caíram à beira do caminho não tiveram a chance. Os pássaros vieram e levaram. Mas Jesus diariamente vem tornar a terra do nosso coração macia, para que a semente possa entrar. Ele vem constantemente nesse lugar onde elas foram colocadas, olhar para ver se estão germinando. E dessa forma, o céu e a terra zelam por ti, para que haja chance. Por isso, agradecer ao Senhor, porque todo dia
o seu anjo da guarda reza por ti, para que haja chance. Como é bom, meus irmãos, saber que a semente que foi lançada sobre nós, ela não caiu como à beira de um terreno, mas quando o Senhor te levou ao batismo, colocou ao teu lado as pessoas que te falassem do seu nome, colocou ao seu lado aqueles que te chamaram de volta para a fé, aqueles que te animam na oração cotidiana, aqueles que caminham contigo. Como Deus quer que tudo dê certo na sua vida e que você consiga viver a vida que Ele tanto desejou para ti. O Evangelho no teu coração e na tua alma está sendo cuidado por Deus e tem uma grande chance de crescer e de se tornar forte, porque Deus quer e se importa e se empenha por ti e por mim. Então vamos firmes, ouvindo o Evangelho de hoje e recordando essa maravilha. Ao final, o Senhor disse: quem tem ouvidos, ouça. Ouvir significa abrir-se a essa verdade, acolher consigo, tornar sua aquela que é a palavra, aquela que é a vontade do Senhor. Senhor, o Senhor se empenha tanto para que tudo dê certo. E aí a gente diz para Ele: eu vou dar uma chance. Como assim, Padre Fábio? Mas eu vou dar uma chance hoje de poder ouvir mais e mais atentamente o meu Senhor. Quando a gente pensa sobre a experiência da vida evangélica, a gente às vezes pensa como se é Deus que tivesse que fazer alguma coisa a mais. Mas no fundo, é você que precisa, ouvindo o 9º versículo de hoje, quem tem ouvidos, ouça, e vem a forma imperativa do verbo, que você hoje se dê a chance de parar um pouco mais no seu momento de oração. Você hoje possa se dar a chance de, sentindo aquela voz interior que te chama a entregar aquela memória, aquela pedra ao teu Senhor, a entregue de fato. Que você possa se dar a chance, como Deus se faz chance por você, que você se dê a chance de poder tomar esses espinhos e arrancá-los. Todos esses sentimentos que levam, toda essa percepção de violência que está ali, de dizer: Senhor, arranco e coloco aos teus pés. Dar-se a chance de entregar esses espinhos para o teu Senhor, para que eles sejam queimados na fornalha do seu amor. Quem tem ouvidos, ouça. Se Deus agiu assim por nós, em resposta de amor, procuremos agir da mesma forma por Ele. Escreve Santo Inácio de Antioquia, e na sua carta à comunidade cristã de Magnésio, escreve assim ele que foi bispo e mártir: esforçai-vos por ficar firmes na doutrina do Senhor e dos apóstolos, para que tudo quanto fizerdes tenha bom êxito, na carne e no espírito, pela fé e pela caridade. Olha aí, o esforçai-vos como um chamado a deem essa chance, se empenhem por isso, pela fé e pela caridade, no Filho, no Pai e no Espírito Santo, no princípio e no fim, com vosso digno bispo e a bem entretecida coroa espiritual do vosso presbitério, juntamente com os diáconos, agradáveis a Deus, procurai perseverar em tudo aquilo que vem do Senhor. Olha aí. Procurai perseverar em tudo aquilo que vem do Senhor. Com essa palavra concluímos a nossa meditação, pedindo ao Senhor: dai-nos, Senhor, a graça de perseverarmos em tudo aquilo
que o Senhor suscita no nosso coração, que o Senhor move no nosso coração de bondade, de justiça, de verdade, de maneira que a terra do nosso coração seja cuidada por Ti. E nós, ao percebermos que ali existe algo que possa ameaçar a vida que vem de Ti, que na mesma hora possamos suplicar: Senhor, vem tirar. Isso daqui ameaça a vida que vem de Ti. Eu te peço, pelas suas mãos hábeis de agricultor, tira, Senhor. Cuida, Senhor. Faz com que a vida semeada por Ti cresça e frutifique em mim. Frutifique na minha família, frutifique na minha comunidade, frutifique no seio da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, pela intercessão de Santo Inácio de Antioquia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.